Cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa noite. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, meus irmãos, para juntos encerrarmos esse seminário. Quantos vão sair daqui abençoados por esse seminário? Amém. 4 segunda-feiras, que nós estivemos aqui aprendendo a palavra do Senhor junto com vocês. Essa igreja acolhedora nos recebeu muito bem e nós agradecemos, nos sentimos em casa aqui juntamente com vocês, em poder compartilhar a palavra, em poder aprender com a experiência de cada um. E hoje nós vamos aqui fazer esse último dia do nosso seminário. Que bênção! Nosso seminário com o tema Cartas Vivas. Na verdade, nós estivemos aqui falando sobre carta para si, estivemos aqui falando sobre carta para a igreja, cartas para a família, e hoje nós vamos estar encerrando, falando que nós devemos ser cartas para o mundo. Amém? Amém. 2 Coríntios capítulo 2, vamos fazer a leitura do texto que retrata aqui o nosso seminário, Cartas Vivas. Para que a gente possa entender bem, nós precisamos voltar a alguns versículos. Capítulo 2, versículo 12, diz assim. Eu vou ler aqui em português, os irmãos acompanhem ali, nessa versão. É uma versão que eu gosto muito, a NVI, a nova versão internacional. Então eu pedi para o William colocar ali para vocês também, para a gente acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda que não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Agora o versículo do nosso tema. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Glória a Deus por esse texto, por esse tema que nos foi proposto pelo nosso irmão William, a qual fala nossos corações. Então, algumas coisas aqui nós precisamos voltar para podermos entender o que está acontecendo aqui quando Paulo escreve essa carta. Paulo, então, ele é o autor dessa carta. Paulo, ele escreve à igreja de Corinto e nesse capítulo anterior, no capítulo 2 aqui, onde Paulo está falando à igreja de Corinto, ele está falando das dificuldades que ele passou, que ele vem passando, de que ele ainda não havia tido a oportunidade de voltar à igreja de Corinto. Corinto, uma igreja que o apóstolo Paulo havia fundado na sua segunda viagem missionária. Em sua segunda viagem missionária, Paulo ele teve o prazer de ser usado por Deus e fundar essa igreja ali na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Então, isso aconteceu ali entre 49 e 52 depois de Cristo. E agora,
aproximadamente 3 anos depois, Paulo precisa escrever para essa igreja, e já é o que nós entendemos, já é a segunda carta dele, porque ele já escreveu o 1 Coríntios, já tratou alguns problemas que aconteceram naquela igreja, e Paulo ele se demonstra ser um pastor preocupado com a sua igreja. Paulo ele demonstra que por onde ele andava, mesmo em muitas missões, mesmo em muitas situações diferentes, mas ele sempre estava com o coração preocupado com essa igreja que ele havia fundado, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E quando Paulo ele escreve essa carta, é interessante que você vai ver que ele fala um pouco de como que ele era usado por Deus. Ele fala assim, por onde nós passamos, nós estamos sendo usados por Deus e estamos exalando o cheiro, o aroma do conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo está falando que por onde ele passava, por onde ele e seus companheiros passavam, eles ensinavam a palavra de Deus com autoridade. Ficava aquele ensinamento ali naquelas cidades, né? E é interessante que ele fala assim, no versículo 15 que nós lemos, como o nosso irmão Ronaldo muito bem explicou aqui na segunda aula, ele fala assim, nós somos o aroma de Deus, o aroma de Cristo, cheiro de morte para aqueles que estão se perdendo, mas somos cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos. Então Paulo parece que ele está se exaltando, parece que ele está se apresentando novamente para aquela igreja que conhecia ele tão bem. E isso tem um motivo. Paulo ele está se falando das coisas grandiosas que Deus fez na vida dele, através do ministério dele. Porque aquela igreja estava ouvindo falsos mestres, falsos apóstolos, né? Que estavam até mesmo jogando a igreja que era preciosa para Paulo contra o apóstolo Paulo. Estavam fazendo eles até mesmo deixar de acreditar na mensagem que Paulo pregou ali, ensinou com tanto amor. Nós aqui já aprendemos que o apóstolo Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses naquela cidade, pregando a palavra, ensinando com amor, né? Não foi alguém que chegou lá, fundou isso. Não, ele chegou ali, ele cuidou daquela igreja, ele ensinou com muita dedicação, com muita luta, como ele explica na sua carta. Ele não foi pesado a ninguém, ele trabalhou, ele lutou para o bom ensinamento, o verdadeiro ensinamento que ele recebeu do Senhor Jesus e passou para aquela igreja. Aí agora, anos depois desse trabalho de Paulo, o apóstolo Paulo, ele recebe essa notícia de que a igreja, ela até já se consertou da primeira epístola, porque lá na primeira epístola ele apresenta vários erros, mas ele escreve e eles até se corrigem daqueles erros, mas agora eles estão causando um erro ainda também muito grave, que era dar ouvido a falsos ensinos, a dar ouvido a falsos apóstolos, e essa aceitação que eles estavam tendo era somente porque eles tinham em suas mãos o que nós aprendemos aqui, que era uma carta de recomendação. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 1 do capítulo 3, né, ele fala assim, será que eu preciso novamente, né, será que com isso que eu acabei de falar, como Deus tem me usado por onde eu passei, com conhecimento, será que eu estou com isso me recomendando novamente para vocês? Será que eu preciso chegar aqui e falar assim, olha, eu sou o apóstolo Paulo, sou enviado de Jesus? Não, aquela igreja já conhecia quem era ele, aquela igreja já era fruto do seu trabalho, do seu ministério. Então Paulo vira para ele assim, olha, eu não estou me recomendando de novo para vocês, porque eu não preciso me recomendar, vocês são a minha carta viva. Aleluia. E ele fala isso lá no versículo 1 do capítulo 2, dizendo que cada um daqueles membros, aquela igreja fundada ali em Corinto, eles falavam quem era o apóstolo Paulo. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele não tem nenhum interesse em se engrandecer, assim também como ele não tem medo nenhum, né, de mostrar quem ele é, com a autoridade que foi dada a ele.
entendia a mensagem que ele recebeu, que foi do Senhor. Ele recebeu uma mensagem, uma pregação verdadeira, que era as boas novas de salvação, o fundamento da igreja. E esses ensinos estavam sendo postos em dúvida por falsos ensinadores, falsos apóstolos, e aquela igreja estava dando ouvido a isso. Então Paulo ele traz à memória isso. Ele fala com ele assim: olha, eu não preciso de recomendação com vocês. Vocês são a minha carta viva. Amém? E ele ainda fala assim, ó, no versículo 3, que nós somos carta de Cristo. Nós somos carta de Cristo. Olha o que ele diz lá. Melhor ler aqui. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Olha como é que funcionava a carta de recomendação. A carta de recomendação, ela é importante. A gente vê que aqui em Corinto estava uma bagunça, não é verdade? Eles estavam aceitando qualquer um, parece, com cartas falsificadas. Se alguém chegasse e falasse assim: olha, eu sou o apóstolo, super apóstolo, como a nossa irmã Alessandra aqui explicou muito bem. As pessoas olhavam aquela carta e falavam: não, esse aqui. Aí o camarada vinha, em vez de ele ensinar, né, conforme a doutrina dos apóstolos, aqueles que eram autorizados por Deus a ensinar, não, eles inventaram uma nova teologia. Eles inventaram um novo evangelho. Eles inventaram outra coisa que não era nada daquilo que Deus havia revelado aos apóstolos. Então a carta de recomendação era importante. E fazendo um parênteses aqui, hoje nós ainda precisamos de boas recomendações, sabia? A gente, antigamente, né, nesse tempo aqui, não era tão fácil como é hoje você mandar, né, fazer uma ligação. Quem sabe eu ligo aqui pro William e falo assim: William, esse camarada aí, eu posso confiar nele, porque uma pregação dele é verdade. O William vai falar: não, Eliseu, esse camarada é servo de Deus. E assim a gente vai se conversando e é fácil a gente conhecer, né, as pessoas hoje, né? Mas tem algo acontecendo que tem muitas pessoas dentro da sua casa ouvindo teologia de várias e várias pessoas, sem recomendação. Aqui vocês têm o William como um líder, né? E pergunta para ele: William, esse camarada aqui que eu estou ouvindo aqui no meu celular, ele é um homem de Deus mesmo? Essa palavra que ele está trazendo aqui é verdadeira? Porque lá no Brasil, pelo menos, existem muitos e muitos aí chamados influenciadores, né? Me ajuda aí, como é que eu posso dizer? Coaches, isso aí, né? Do meio gospel, trazendo qualquer coisa que alegra o coração do povo, aquelas mensagens que o povo gosta de ouvir, parece que é o que está acontecendo aqui em Corinto, né? Porque eles não estavam com a recomendação certa. Aquela recomendação não era dos apóstolos. Aqueles enviados ali não eram do Senhor Jesus, não era da igreja do Senhor. Então a recomendação é importante ainda hoje para nós, não como nesse tempo com cartas, mas de nós termos o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E por isso é importante nós sempre termos esse momento aqui de sentarmos e aprender, para quando alguém vier pregar outro evangelho ou agregar coisas ao evangelho que não faz parte daquilo que a palavra de Deus nos apresenta, nós sabemos falar assim: olha, esse aí é um falso, esse aí eu não recomendo para ninguém. Amém? Então é importante a carta de recomendação. No início, acredito, né? Imagina agora Paulo chegando naquela cidade pela primeira vez. Ninguém conhecia ele. É claro que todo o ministério de Paulo, ele foi desenvolvido pelo poder do Espírito Santo. Isso era nítido por tudo aquilo que o Espírito Santo fazia através da vida de Paulo. Mas só que Paulo era um homem coerente, um homem sábio, e ele foi recomendado. Ele não chegou lá de mão vazia, ele foi lá recomendado, ele teve sua carta de recomendação também no início, ele era um apóstolo enviado. Mas agora, já nesses 3 anos depois, a igreja que havia recebido a palavra de Deus, quantos salvos, quantos libertos, quantos transformados, Paulo faz eles olhar para trás e falar assim: olha, lembra de onde que vocês saíram, né? Vocês
são a carta viva do trabalho do meu ministério. Então Paulo faz o contrário. Paulo, em vez de agora entregar uma carta para eles e falar assim, olha, eu sou o apóstolo Paulo. Não, agora ele fala assim, vocês são a minha carta viva. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, então esses falsos mestres, eles tinham essas cartas falsificadas. Então, você vê, o que é uma carta falsificada? É triste. São pessoas que começam a falar de si mesmo, começam a escrever. Eu imagino eles agora falsificando uma carta de recomendação para poder chegar na igreja de Corinto e ser aceito. E hoje em dia nós vemos nos púlpitos pessoas assim, que se auto-recomendam, pegam o microfone para pregar e não fala a palavra de Deus, começa a falar de si, começa a falar, começa a fazer ali uma biografia própria. E nós precisamos nos acautelar a respeito disso. Eu estava estudando a respeito do assunto, e aí vocês sabem que Paulo, lá no capítulo 12 dessa segunda epístola aos Coríntios, ele fala que ele tem um espinho na carne. Alguns comentaristas vão dizer, a verdade é que ninguém sabe o que é esse espinho na carne de Paulo. Mas eu achei interessante ver que alguns comentaristas vão dizer que esse espinho na carne de Paulo poderia ser esses falsos mestres lá na igreja de Corinto. Que é uma igreja que o apóstolo Paulo amava, mas que dava tanto problema por causa desses falsos mestres aí, que não só ensinavam errado o povo, e o povo aprendia tudo errado, mas que colocavam o povo contra o apóstolo Paulo, diminuindo o seu apostolado, dizendo que ele não era, que aquilo que ele pregava não estava com nada. Então, eu achei interessante essa posição de alguns comentaristas dizer que esse espinho na carne poderia ser esses falsos apóstolos, falsos mestres na igreja de Corinto, que tinham carta de recomendação, mas não tinham autoridade do céu para estar ensinando a palavra de Deus. Amém? Um resumo aqui sobre cartas vivas. Então Paulo ele mostra que esse assunto é sério, que precisamos ser cartas vivas. Paulo ele mostra ali que nós, no versículo 3 que eu já li, diz que nós somos uma carta de Cristo. Primeiro ele fala que a igreja de Corinto era uma carta que falava dele. Olha, vocês mostram o meu ministério, eu não preciso de mais nada provar para vocês, vocês são a prova. Mas agora ele segue dizendo no versículo 13, ele fala assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Sabia que você e eu, nós somos carta de Cristo? Aqui nesse mundo. Nós somos uma carta de Cristo que as pessoas vão lê-la. As pessoas vão olhar para você e vão ler essa carta. Tem pessoas que durante toda uma vida elas não vão ler a Bíblia, sabia? Tem pessoas que durante toda uma vida não vão ter esse desejo, mas elas vão olhar você, que é um vizinho, você que é um amigo de trabalho, você que é um membro de uma família, você que é participante do mundo lá fora. Você é uma carta de Cristo. Será que nós precisamos nos preocupar com isso? Será que nós precisamos nos preocupar em sermos representantes de Jesus aqui nessa terra? O nosso Senhor Jesus, por sua graça e misericórdia, Ele já veio aqui nessa terra, amém? Amém. Ele não vai vir, Ele só vai vir agora em poder e grande glória, para consumar tudo aquilo que Ele prometeu, para julgar as nações. Enquanto hoje nós somos os representantes de Cristo aqui nessa terra, somos cartas vivas. Somos cartas vivas e ambulantes lá fora no mundo. Como o nosso tema sugere hoje, nós somos cartas para o mundo. Amém? Essa semana, eu acrescentei aqui no meu esboço, essa semana, eu estava conversando com um amigo ali do Rio de Janeiro, um amigo de infância, adolescência, e ele é muito estudioso da palavra. E eu peguei e fiz uma pergunta teológica para ele, dei uma alfinetada nele para ele poder
responder algo, perguntei algo para ele assim, e ele me deu uma aula, né, com humildade. Foi algo, os irmãos já estão pensando que é algo de calvinista e não é nada disso. Foi algo escatológico, uma pergunta sobre o fim do tempo, tá? E eu perguntei assim, qual que é a sua posição a respeito disso? E ele falou assim, não, eu estou fora disso agora. Aí eu falei, não. Eu falei, alguém deve ter roubado o celular dele lá no Rio de Janeiro. Alguém. Só que não, era ele mesmo que estava respondendo. Ele falou assim, Eliseu, eu percebi que eu preciso ser mais prático na vida cristã. Amém. Eu preciso ser mais prático. Aí eu falei assim, mas como? Me explica isso, cara. O que está acontecendo? Ele falou assim, hoje eu penso mais assim, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar? Meu comportamento, olha só, isso é algo que deve acontecer na minha e na sua vida, todos os dias. O meu comportamento reflete a fé que eu defendo? Aquilo que eu prego e aconselho para tantas pessoas faz sentido na minha vida e é real na minha vida e na minha existência? E eu fiquei pensando assim, eu falei assim, cartas vivas, tem tudo a ver. Na hora eu até briguei com ele, porque ele me cortou ali, mas depois eu falei com ele, realmente, meu irmão, eu vou mencionar você ali no seminário, porque eu não quero desencorajar ninguém a deixar de estudar a palavra, né? Como alguns interpretam aí o versículo perto aqui do que está estudando, falando que a letra mata, não é nada disso, não mata nada. A palavra de Deus, ela nos ilumina, né? É através dela que nós alcançamos, né? Entendemos o plano de salvação, mas nós precisamos não só ser ouvintes, como a palavra de Deus fala, sermos praticantes da palavra de Deus, fazer ela ser viva em nossas vidas, porque falar é muito fácil, mas ser uma carta viva, deixar as verdades do Evangelho transformar realmente a minha vida, a ponto, né, como o nosso irmão Marcelo, acho que falou aqui, né, que Lutero tinha essa frase, pregue, se precisar, não é, Marcelo? Fale. É isso, né? Viu? Assiste o vídeo, eu não estava semana passada, mas eu assisti. Pregue, se precisar, fale. Olha só, a nossa vida deve ser uma pregação. O nosso testemunho deve ser uma pregação, uma carta de recomendação. Sabe que carta de recomendação é essa? Alguém tem que olhar para a sua vida e falar assim, verdadeiramente vale a pena ser fiel a Deus. Verdadeiramente, esse aí, né, não estou falando aqui só de bênção não, porque crente passa luta, não, amém? E verdadeiramente esse aí vive na luta, mas olha só o semblante dele, alegre, ele tem uma alegria. Esse dia eu estava lendo uma postagem do professor Luiz Saião, é um professor muito respeitado no Brasil, tá? Depois vocês quiserem procurar, e ele publicou algo parecido, falou assim, sobre outro teólogo que já faleceu, Russell Shedd. Ele falou assim, ele mostrou uma experiência desse teólogo, o Russell Shedd, né, de que uma vez ele chegou numa reunião numa empresa, né, lá que ele trabalhava na prefeitura de São Paulo, né, e só deles participar dessa reunião, sem ele falar nada, apareceu ali uma secretária que não era cristã, que nem acreditava em nada, e virou para o Luiz Saião e falou assim, quem era aquele homem que chegou aqui, sentou com vocês e participou dessa reunião? É um senhor de idade já, nos seus 80 anos, e ele falou assim, olha, aquele lá é um teólogo, é um professor de teologia, muito respeitado no Brasil. Eu não lembro qual que era a nacionalidade dele, ele não era brasileiro. E ele falou assim, mas por que você está perguntando isso? Porque ele era uma pessoa tão diferente, só de você olhar para ele, sem ele abrir a boca, eu pude ver algo diferente na vida dele. Eu pude ver no jeito que ela falou, uma luz diferente na vida dele. E que luz é essa que o mundo não entende? Né?
é a presença do Espírito Santo em nossa vida. É a alegria, é a certeza da salvação que nós levamos. É sermos uma carta viva e pregarmos sem precisar abrir a nossa boca. Aquela menina, sem ouvir a mensagem do Evangelho, ela procurou esse pastor e perguntou: quem é aquele homem que transmite essa paz, essa presença tão maravilhosa? E com aquilo ali, o Luiz Saião falou que pôde falar de Jesus para aquela menina através da pregação do Sheldon, que foi apenas de ficar calado. Está percebendo que a sua vida, ela é uma pregação? Agora, se você chega num determinado lugar, totalmente o contrário do que esse pastor fez, e você é mal-humorado, e você fala mal de todo mundo, falo você, falo de mim também, tá, gente? E eu só sei brigar, eu só sei reclamar, nunca estou satisfeito, não passo esperança para ninguém. Alguém vem falar que está difícil, você diz: está difícil mesmo, e vai acabar assim. Não passa nada de... Qual é a carta que nós estamos sendo? O apóstolo Paulo, ele mostra que não devemos nos preocupar com isso. Sermos práticos, ser carta viva, para resumir aqui, é ser exemplo, é dar testemunho. Aqui já foi falado, nas outras semanas, sobre ser carta para si. Eu vou só resumir aqui para a gente poder entrar aqui na carta para o mundo. Cartas para si. O apóstolo Paulo, ele era uma carta para si, como o nosso irmão Aleixo aqui falou, né? Que aquela igreja de Corinto era uma carta para si. Né? O apóstolo Paulo não tinha dúvida de quem ele era. Né? Ele, lá em Atos 9, conta ali como ele era perseguidor, e ele sabia que era um perseguidor, mas aquele encontro com Cristo, ele foi transformado, e ele passou a ser um cristão, passou a ser um perseguido. Né? Numa aula a gente pode dar uma pausa e ensinar algo importante. Tem gente que fala que Paulo era Saulo, depois que teve um encontro com Jesus virou Paulo. Né? Isso aí é furado, tá, gente? Saulo era o nome judeu dele, e Paulo era o nome romano dele. Então ele não teve mudança de nome como o pessoal falava para ele. Amém? Dá uma pausa para a gente poder deixar aqui. Sempre é bom a gente acrescentar alguma coisa. Então Paulo não tinha dúvida. Ele fala assim, ó, até o William postou há um tempo atrás aí, né? Eu copiei ali. E Paulo, ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele falava assim, olha, em 1 Coríntios 15, 9, ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. Lá em Efésios 3, 8, ele fala assim: eu sou o menor de todos os santos. Em 1 Timóteo 1,15, ele fala assim: olha, Cristo veio para resgatar os pecadores, do qual eu sou o principal. Está entendendo que Paulo, ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele? Ele entendia de onde ele veio, ele entendia quem ele era. E para finalizar aqui, para você entender que Paulo, ele sabia quem ele era, que ele era uma carta para si, assim como a igreja deve ser. Ele falou assim no capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios, que nós somos vasos de barro. Mas só que sendo vasos de barro, tem algo que dentro de nós que não pertence a nós, mas que está em nós, que é o que? Que é a presença de Deus, a palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos ser carta para si. Como que nós vamos conquistar o mundo? Como que nós vamos ser exemplo para alguém se nós não nos conhecemos a nós mesmos, não sabemos quem somos, não reconhecemos de onde viemos? Aí tem gente que fala assim: não, mas eu nunca tive uma vida depravada. Você não teve porque Deus te livrou disso. Mas a Bíblia vai dizer que todos nós fomos resgatados, aleluia, para estarmos aqui hoje na presença de Deus, salvos, libertos, ouvindo essa palavra. Então nós precisamos entender que somos essa carta, a carta de Cristo, a carta que fala ao mundo, mas fala primeiro a quem? A si mesmo. Amém? Aí nós falamos sobre uma carta para a igreja. Nosso irmão trouxe aqui em Romanos, ele trouxe aqui
em 1 Coríntios 12, mostrando que nós somos um corpo, somos membros desse corpo, cada um com uma função, cada um importante aqui. Amém? Nós precisamos ser uma carta para a igreja, precisamos ter função na igreja e mostrar que nós o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar nesse texto, vai falar assim, olha, não pode a mão dizer que não precisa do pé, não pode eu dizer que não preciso de você, que você não precisa do William. Nós precisamos um do outro. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos carga para a igreja, nos tornamos útil à nossa igreja. Quando nós entendemos o ministério que Deus deu a cada um de nós, o dom, a responsabilidade, nós nos tornamos carga para a igreja, para a edificação, para trabalhar em algo que nós não fundamos, que é algo que foi fundado pelo nosso Senhor Jesus, Ele mesmo na pedra angular. Mas se você entender que você faz parte dessa igreja, pela misericórdia dele, você está sendo uma carta para a igreja, está ajudando o teu irmão a se fortalecer. Amém? Nós precisamos entender que nós somos uma carta para a nossa família, como foi falado aqui na semana passada. A Bíblia, o Senhor, Ele que constituiu a família, Ele deu deveres para cada um de nós, para o pai, para o marido, para a mãe, para a esposa. Foi muito bem explicado aqui na semana passada. Para o filho em honrar o pai. Hoje o filho honra o pai, amanhã continua honrando. Mas ele vai constituir a sua família também. E vai passar pelo mesmo processo. Tudo isso pela palavra de Deus, pela família ideal de Deus, né? O modelo ideal de família, a família bíblica. Precisamos ser carta para a nossa família. E como eu já venho falando, nós precisamos ser carta para o mundo. A Bíblia, ela vai falar algumas coisas no nosso relacionamento com o mundo. Algo importante que nós devemos observar. Amém? Vocês estão comigo aí? Amém. Estão entendendo? Estou tentando falar bem devagar, pelo sotaque. O Alex falou que ninguém ia entender nada. Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, olha só. Olha só o que a Bíblia fala para nós, para mim e para você, na nossa relação comum. Nós estamos entendendo aqui hoje que nós precisamos ser carta para o mundo, amém? Amém. Só que a Bíblia vai falar alguma coisa com a nossa relação com o mundo. 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 14 ao 16, nós já fizemos leitura desse texto. No versículo 14, Paulo vai falar assim, olha, que ele era fragrância do conhecimento de Deus por onde ele passava. Olha só, você, como eu já falei, que carrega, que observa a palavra de Deus, que não tem ela apenas aqui, mas ela em prática na sua vida, você é a fragrância do conhecimento de Deus por onde você passa. E olha só o que mais interessante fica no versículo seguinte, quando ele fala que nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Escuta isso, nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para os que estão sendo salvos, cheiro de vida, mas para os que estão perecendo, cheiro de morte. Gente, isso é forte demais. A gente está vivendo um evangelho hoje de uma união tão forte assim da igreja com o mundo, que a gente vai estar vendo as pessoas indo para esse cheiro de... Está sentindo o cheiro de morte, mas não está nem aí. Sabia? A gente não está mais com a preocupação em mente que Paulo teve, e muito forte durante a sua vida, em pregar a palavra de Deus, e a aceitação dessa palavra, o entendimento dessa palavra, produzia vida, salvação, cheio de vida para a vida eterna. Assim como, por onde ele passava, a palavra que ele pregava era rejeitada por muitos.
Assim como ainda hoje é. Quantos zombam, quantos desprezam, quantos negligenciam. Isso é um cheiro de morte. É sério. Nós somos aroma. E esse aroma, ele é um só. Né? Como o nosso irmão Ronaldo ensinou aqui. Da carruagem que trazia os escravos da batalha. E o exército romano chegava ali com aquela carruagem cheia de flores. Né? Aquele cheiro suave. Naquela carruagem da frente tinha uns escravos que seriam libertos. Não é isso, Ronaldo? Né? O Paulo pega essa metáfora para explicar isso aqui, para falar assim, olha, esse cheiro, que é o mesmo cheiro que salva, é o mesmo cheiro também que condena. Amém? Lá no Brasil, acho que aqui não tem não. Esses coaches, né, que pregam uma palavra, o Alex gosta de dizer, que apresentam um Deus azul bebê, um Deus bonzinho, um Deus que... Esse mesmo Deus é o Deus que vai derramar sobre o mundo a taça da sua ira, para aqueles que desobedeceram a palavra, para aqueles que desprezam a palavra, para aqueles que perseguem a igreja. É esse mesmo Deus. É cheiro de vida para os que se salvam, para aqueles que entenderam quem são, mas é cheiro de morte para aqueles que se perdem. Amém? É forte, né? Essa é a nossa relação com o mundo. Aí, lá em 1 João 2,15, João vai dizer assim, olha, não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo, nem o que nele há, né? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente tem que ser carta viva, mas a gente não tem que amar as práticas que eles fazem lá fora. Não, pelo contrário, eles devem ser influenciados pelas nossas práticas. Amém? Amém. Nós não podemos olhar e ter inveja do que o ímpio está fazendo, das coisas que ele faz, de como eles vivem. Não, eles devem olhar para nós, na nossa atitude, no nosso proceder, na nossa forma de viver e querer ser como nós. Amém? Não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Aí Tiago 4,4 vai dizer assim, que os amigos do mundo, Tiago 4,4, os amigos do mundo são o quê? Inimigos de Deus. Não é isso? Olha só. E o que é ser amigo do mundo? Irmão Deus, você está dizendo que eu não posso ter nenhuma amizade que não seja cristã? Não, nada disso. Você não deve aprovar aquilo que Deus desaprova. Você não pode ter comunhão com as trevas, partilhar, né, de momentos onde, por exemplo, estão zombando da palavra, estão desprezando os ensinamentos, né, bíblicos de Deus, cristão. Amém? Amém? Olha só a relação que a Bíblia nos dá com o mundo. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, ele orando, ele fala assim, Pai, não peço que os tire do mundo, peço que o livre do mal, porque eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Eu sinto em te dizer, mas nós não somos desse mundo. Tá? Para os adolescentes eu falo até assim, a gente é alienígena, nós não somos desse mundo. Amém? Amém? Nós não somos desse mundo. É o Senhor Jesus que fala assim, olha, eles não são do mundo assim como eu do mundo não sou. E para fechar aqui Romanos 12, versículo 2, na versão NVI, que acho que melhor explica esse versículo, diz assim, não se amoldem aos padrões desse mundo, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, não se amoldem, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que proveis qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse mundo quer moldar a gente, mas é o contrário. Somos nós que devemos influenciar esse mundo, que
que devemos demonstrar qual que é o padrão de vida divino. Não são eles que devem ensinar a gente a viver, entende isso? Somos nós que nascemos para adorar o Senhor, para servir o Senhor, e eles devem olhar para nós e falar assim: que maravilha de viver assim. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. A igreja de Corinto, né, eles têm maus exemplos que Paulo ele combate na primeira carta. Só para a gente rápido aqui. Paulo chama eles de carnais, fala assim: olha, vocês são carnais, eu queria falar algo mais profundo para vocês, mas vocês ainda estão cometendo erros de iniciante, sabe? Erro iniciante. Eles chamam assim: vocês estão tendo inveja e divisão no meio de vocês. Isso são palavras de um pastor. Não é uma palavra de uma pessoa que chega aqui, né, igual eu cheguei aqui hoje e vou embora amanhã. Não, era alguém que trabalhou com eles, que esteve ali 18 meses incansavelmente pregando a palavra. E ele vira para eles com muito amor no coração que ele tinha pelaquela igreja e fala assim: olha, como eu queria que vocês crescessem espiritualmente, como que eu queria que vocês entendessem a palavra, mas vocês continuam carnais. Que exemplo vocês estão dando nessa cidade? Vocês estão com inveja, com divisão. Sabe qual que é a divisão? Ah, eu sou de... Não, eu gosto mais de Apolo. Não, eu gosto mais de Paulo. Eu sou de fulano, eu sou de Pedro. Aí tinha uns que era mais pentecostal, eu acho, falava: eu sou de Jesus. Causando divisão desnecessária. Aí Paulo vai falar assim: não é assim não. A obra de Deus, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo. Faz divisão, ame uns aos outros, sejam unidos, vocês são corpo. Assim você vai ser carta viva. Quer ver outro mau exemplo da igreja de Corinto? Eles estavam tolerando imoralidade dentro da igreja. Corinto era uma cidade difícil. Agora não falo nem da igreja, falo da cidade. Era uma cidade difícil. Deus resgatou eles lá do mundo, trouxe eles, né, para a luz do Evangelho. Mas muita coisa da cidade influenciava naquele lugar. Por isso que é importante nós estarmos aqui, para a gente não deixar o mundo nos influenciar. Nós precisamos não nos amoldar ao mundo, mas sermos o que a Bíblia quer de nós, o que Deus quer de nós e o que Ele nos ensina através da Sua palavra, para sermos cartas vivas. Amém? Aí eles estavam aceitando, eles sabiam que tinha lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, né, um camarada que estava tendo um caso com a sua madrasta, né, um incesto. Aí eles não fizeram nada. Aí Paulo, quando ele descobre isso, Paulo escreve: não, vocês têm que disciplinar para poder salvar a terra, mas tem que disciplinar, não pode deixar. Aí outras coisas que aconteciam, brigas na igreja. Por exemplo, Paulo fala lá no capítulo 6 que eles estavam levando uns aos outros a justiça comum, a justiça civil ímpia. Aí Paulo fala assim: olha, vocês, ninguém quer sofrer a injustiça, ninguém quer se arrepender, ninguém quer pedir perdão para o outro, ninguém quer fazer como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, né? Se alguém te pedir uma capa, dê até duas. Ninguém quer, todos vocês querem levar a justiça, e ainda, vocês não são capazes de julgar suas próprias causas, precisa ficar levando para pessoas de fora. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo, a igreja há de julgar o mundo. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos. Esse pastor era bom, né? Esse pastor Paulo. O pastor Paulo, ele pegava pesado. Mas era por quê? Por amor. Para ver uma igreja sadia. Uma igreja alinhada pelo verdadeiro ensinamento dos apóstolos. Não uma igreja que ouvia ensinamentos de falsos apóstolos, de super apóstolos, de pessoas com carta de recomendação que nada tinham, apenas os seus ensinamentos heréticos. Para fechar aqui sobre os maus exemplos de Corinto, né? E algo que tocou o coração de Paulo, sabe o que foi? Eles não defenderam Paulo quando Paulo precisou de defesa. Imagina Paulo, vamos pensar um pouquinho. Paulo ele sabia do trabalho que ele ia passar, né?
ele não tinha complexo de inferioridade, nada disso. Ele sabia, mas só que ele devia ser triste. Ele trabalhou para aquela igreja, aí de repente me chegam uns camaradas ensinando qualquer coisa e botando em dúvida o apostolado dele. Aí lá no capítulo 12, né, no versículo 11, né, ali mostra que Paulo, aquela igreja não defendeu Paulo, não deixou até mesmo de acreditar em Paulo. Então esse também era um mau exemplo ali na igreja de Corinto. Meus irmãos, vamos caminhar aqui para o final. Nós já entendemos que precisamos ser carta para o mundo. E como que nós vamos ser carta para o mundo? Lá em Mateus, no capítulo 5, nosso Senhor Jesus, ele ali dá o seu sermão do monte. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. É um sermão que Jesus dá, conhecido como Sermão do Monte. Ali Jesus mostra como deve ser os súditos do reino dos céus, os súditos do reino de Deus, aqueles que somos nós, como deveria proceder, como que Ele nos enviaria ao mundo, como que seria o nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens, como que seria? Eu só vou usar um exemplo, ali tem muita coisa, por favor, quem nunca leu o Sermão do Monte, nunca estudou a fundo, estude, é bênção demais. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Amém? Eu só vou falar aqui de uma coisa que Jesus falou ali. Ele falou assim: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Olha só, sal da terra e luz do mundo. Jesus, ele nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. A gente está falando aqui de cartas vivas. E quando nós estamos lá nesse mundo, né, já entendemos que não podemos nos amoldar a eles, mas devemos conservar aquilo que o Senhor entregou à sua igreja, entregou que é a sua palavra, os seus ensinamentos. Só para a gente entender, quando Jesus fala assim que vocês são o sal da terra, vamos abrir o texto, Mateus 5, versículo 13. Olha o que diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando Jesus fala isso aqui naquela época, Jesus está falando num tempo onde não havia refrigeração, não havia geladeira. É a geladeira que fala aqui? Não havia como conservar a carne, por exemplo, um alimento perecível, estragava rápido. Jesus está virando para os seus discípulos, para mim e para você, dizendo assim: olha, vocês são o sal da terra, vocês que vão conservar aquilo que eu ensinei, aquilo que é a verdade, vocês que não vão deixar esse mundo apodrecer totalmente nos seus pecados. Você já parou para pensar que se não fosse, não por causa de mim, nem por causa de você, é por causa do que Ele deu a nós. Paulo falou, lembra? Nós somos vasos de barro, para que a excelência seja dele, não nossa. Nós somos barro, mas só que dentro desse barro, o Senhor confiou algo maravilhoso, é a presença do Espírito Santo em nós. É a palavra de Deus, o conhecimento de Deus que Ele quis revelar ao homem através da sua palavra. Nós levamos esse ensinamento que aprendemos dos apóstolos, que aprendemos aqui da palavra de Deus. Sabia que se nós não levássemos isso em nós, esse mundo aí já estava mais do que já é podre. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês são o sal da terra. Vocês são aqueles que vão conservar esses ensinos divinos. Lá no Brasil, eu não sei como é que está aqui, mas lá no Brasil está agora, né, está em pauta para poder liberar, né, descriminalizar, para dizer, o aborto. Eu não sei como é que é aqui no William, será que ele aqui já descriminalizou?
Descriminalizando a pena. Até quantas semanas que pode fazer aborto aqui, sabe? Lá no Brasil até, estão querendo lembrar até 3 meses, 12 semanas, é isso. Gente, isso aí é totalmente contra o que a palavra de Deus nos ensina. Alguém vai dizer que não é uma vida, é uma vida. É Deus quem dá a vida, é Deus que tira a vida, somente Ele. Nós somos fiéis guardadores desse ensinamento bíblico, dessa verdade bíblica e de tantas outras. A legalização das drogas, se eu não me engano, aqui há pouco tempo foi legalizado lá. Isso. Lá no Brasil está essa briga também para poder legalizar. Só que nós sabemos que a droga, ela destrói famílias, ela tira a lucidez das pessoas, ela leva famílias a uma destruição total. É isso que o diabo quer. É isso que o mundo quer. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a verdade bíblica. Aí Jesus fala assim: vocês são o sal da terra. Vocês precisam conservar isso. Eu acho que as pessoas que têm esse ensinamento no coração, esse desejo, o que eles mais queriam é que nós não existíssemos. Sim ou não? Que nós não estivéssemos aqui. Esse povo chato que vem falar que não pode relacionamento homossexual. Esse povo que vive falando que não pode usar drogas, que não pode aborto, que aborto é crime. E tantas outras coisas que nós nos mantemos firmes e falando assim: não sou eu. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. A palavra do nosso Criador, os ensinos. Gente, eu sei que lá fora, o mundo, para eles é normal a traição, é normal a troca constante de companheiro e companheira, de homem e mulher. Hoje está com um, amanhã está com o outro, e isso é normal, para o mundo é normal. Às vezes até alguns chamados crentes vão levando esse caminho aí também. Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Não, nós precisamos nos manter firmes, porque no momento que a igreja perde a oportunidade de se posicionar e dizer o que a palavra de Deus realmente quer de cada um de nós, esse mundo vai se apodrecendo cada vez mais. E muitas igrejas, lá no Brasil agora tem a tal chamada igreja inclusiva. Já ouviu falar isso? Igrejas que fizeram um reestudo da palavra de Deus. São falsos apóstolos, com cartas de recomendações falsas, mentirosas. E eles fizeram um reestudo da palavra. E eles chegaram à conclusão que Deus aceita assim todo mundo. Que Deus ama todo mundo do jeito que está, não precisa mudar. Algumas coisas não precisa mudar, mas não tudo. Por exemplo, Deus aceita sim o casamento entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher. Lá no Brasil, já existe igrejas assim. Aqui no Uruguai tem? Deve ter. Nunca fui. Aí você olha, gente, é triste. Eu fico vendo Paulo, porque essa carta aqui, essa carta que Paulo escreve, tanto a primeira quanto a segunda, ele demonstra que ele está muito triste. Ele não está escrevendo assim com a intenção de brigar e de não. Ele está vendo o trabalho do seu ministério, padecendo, sofrendo por influência da cidade, depois por influência de falsos mestres, e ele está ali. Agora imagina se ele olhasse para a igreja hoje, o que muitas igrejas hoje se tornaram, abandonaram a Bíblia totalmente, os ensinos. Será que são cartas? Aí, olha o que acontece. Uma igreja aceita tudo, não, pode vir como você está, não precisa mudar.
negam a eficácia do Evangelho, porque o Evangelho é transformação de vida, com isso estão negando a eficácia do Evangelho, aí aceitam de tudo. Aí pega a nossa igreja aqui que não aceita nada disso, aí sabe o que acontece? A nossa igreja é a falsa e a deles é a verdadeira, porque lá tem amor, a nossa não tem. Olha só a jogada de Satanás. Olha só a jogada contra a igreja do Senhor, contra a palavra do Senhor. Deus é amor. É isso que eles pregam. Mas esse mesmo Deus de amor é o Deus que um dia vai cobrar tudo aquilo que nos foi ensinado na palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, para fechar, Jesus ele falou que nós somos sal da terra. O sal conserva, o sal dá sabor. O sal, ele não pode ser nem muito nem pouco, ele tem que ser na dosagem certa. E assim somos nós, quando andamos conforme a palavra de Deus, sem inventar. Tem igreja que fica inventando coisas, não precisa inventar. É pregação simples do Evangelho. Sabe qual que é a pregação do Evangelho que salva? É Jesus Cristo morto na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Amém. Não precisa, não tem mais nada. É você crer nisso. De todo o teu coração se arrepender. Não precisa agregar nada a isso. Nós estudamos a Bíblia toda porque a própria Bíblia nos ensina que toda ela é importante para o nosso ensino. Mas só que o que nos salvou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando nós temos um encontro real com Jesus, nós temos uma transformação verdadeira de vida. E não precisa de mais nada, não precisa de, como igrejas fazem aí, regressão para poder voltar lá naquele pecado, tirar, não, nada disso. Em Jesus Cristo é quebrada toda a maldição, tudo aquilo que outrora nos aprisionava, não tem mais nada. Amém? Não tem invenção de fora da palavra de Deus, nós não podemos deixar acrescentar isso na nossa vida. Meus irmãos, para fechar aqui, luz do mundo. Jesus ele fala assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. Aí o versículo vai dizer assim, versículo 14: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Vocês foram chamados, nós fomos chamados para ser luz nesse mundo de trevas. O mundo está em trevas. O que eles fazem lá fora, eles fazem sem preocupação de dar conta para ninguém, sem se importar com o próximo, sem se preocupar com o Criador. Nós não. As nossas obras glorificam a Deus. E as nossas obras não são obras ocultas, não. Nossas obras são manifestas porque nós somos a luz desse mundo. A luz do Evangelho, ela nos ilumina. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu não vou me alongar. Temos aí atividade ainda, não, Igor? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu peço a Deus todos os dias, como esse seminário agregou na minha vida. Essa pequena conversa que eu tive com um amigo também nessa semana, nos deu uma luz, e nós precisamos ser cartas vivas. Nós precisamos ser exemplo. Nós somos testemunho, querendo você ou não. Escute isso para fechar. Querendo você ou não, você é testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Qual o testemunho que eu e você estamos dando? Ei, não desligue nenhum momento da sua vida. Em todo momento da sua vida, esteja sempre com entendimento de quem você é, de quem é o teu Deus, de onde Ele te tirou, por que nós estamos aqui nesse mundo. Pai, não fique vivendo essa vida alienado do que realmente importa. Quando o salmista fala assim, olha,
Eu medito na tua palavra de dia e de noite. Não é exagero, não. Tem que ser de dia e de noite mesmo. É incansável. É pensando todo dia, toda hora. Nosso proceder, nosso dia a dia tem que ser guiado pela palavra de Deus. Se você tomar decisões por você, sem observar a palavra, se você fazer da sua vida, da sua família, o que você vê e quer, sem observar, pode ter certeza que vai dar errado. Vai dar errado e principalmente você não está sendo uma carta viva, ou está sendo uma carta falsa, como era daqueles falsos apóstolos. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.